Obrigado, santo e eterno Deus. Bendizemos o teu nome, Senhor, pois reconhecemos a tua grandeza no nosso meio. Nós sabemos que não há outro semelhante ao Senhor. A ti somente pertence toda a honra, toda a glória, Pai. Porque se nós somos o que somos, foi porque o Senhor quis assim. Não temos a capacidade alguma, Senhor, de fazer algo como se partisse de nós mesmos. E isso está escrito na tua palavra. Antes, a nossa suficiência vem do Senhor. Por isso, o Senhor é merecedor de toda exaltação e de tudo que está sendo preparado, sendo realizado aqui na Igreja Batista Esperança, Senhor. Senhor, recebe as nossas orações, prepara cada coração nessa noite, porque nós precisamos conhecer mais o Senhor através da tua palavra. E nós sabemos que o Senhor falará conosco. O Senhor é um Deus presente, se faz presente no meio do teu povo. Não estamos vendo o Senhor, mas cremos pela fé que o Senhor está aqui no nosso meio. Então, Senhor, recebe esse culto, recebe essa adoração. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quando falamos em Abraão, qual a primeira coisa que vem na sua mente? Abraão. Isaac, pai da fé. O que mais? Amigo de Deus, promessa, homem de fé, patriarca, obediência, homem fiel. O que mais? Pai das nações. Percebam que muitos conhecem Abraão. Muitos conhecem a história de Abraão. E as coisas boas, claro, nós prontamente lembramos do pai das nações, do amigo de Deus, do pai da fé. Mas Abraão foi um como você. E às vezes as pessoas têm um certo receio quando olham para algumas personagens bíblicas e dizem: mas eu queria ser como determinada pessoa. Se eu fosse como determinado homem, como determinada mulher, eu seria uma pessoa melhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Abraão é como você, como eu e como você. E você vai entender isso, porque nós estamos entrando na quarta dispensação. E eu quero relembrar aqui que nós já, dentro do mapa bíblico, nós já vimos a primeira dispensação, o primeiro período na história, chamamos esse período de inocência. Para cada período na história, Deus deu uma responsabilidade ao homem, o homem fracassa e recebe juízo. No período da inocência, vamos ver se você tem boa memória. Qual era a responsabilidade que Deus deu ao homem? Não comer o fruto. O homem comeu, o homem fracassou. Qual foi o juízo? Corrupção, expulsão do paraíso. Entramos então na segunda dispensação e nós chamamos de consciência. O homem agora conhece o bem e o mal, devido ao pecado que eles cometeram no primeiro período. Deus, mais uma vez, no seu infinito amor, Deus deu responsabilidade ao homem. Qual foi a responsabilidade nesse período? Povoar a terra, espalhar por toda ela. E nós estudamos e vimos uma personagem que foi proeminente nessa dispensação. Noé. Noé achou graça diante de Deus. E Deus, juntamente, botou Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres dos seus 3 filhos dentro da arca. O homem fracassou. Foi nessa dispensação que o homem fracassou? Nessa dispensação, a responsabilidade era obedecer sacrifícios. Personagem proeminente nessa dispensação, Caim e Abel. Lembram que agora eles tinham consciência do bem e do mal? Sabiam o que era que agradava a Deus? Caim oferece do fruto da terra, enquanto Abel oferece o que a Deus? Sacrifício. Deus recebe a Abel e a sua oferta e rejeita Caim. Eles tinham por responsabilidade do segundo período, chamado de consciência, obedecer a sacrifícios. Eles fracassam. Então Deus, como consequência, nessa dispensação, manda o dilúvio.
E aí partimos para a terceira dispensação, e nós chamamos essa dispensação de governo humano. Na dispensação do governo humano, nós vimos na semana passada, nós aprendemos a história da Torre de Babel. O homem, então, nessa dispensação, tinha a responsabilidade de povoar e espalhar por toda a terra. Deus disse: vai, espalhem-se por toda a terra, ordem dada a Noé depois que ele desceu da arca. O homem, então, fracassou. A personagem proeminente nessa dispensação foi um homem chamado Nimrod, o agitador, o manipulador, aquele que causa confusão, dissensões. Então, através dele, homem guerreiro, ele causa uma rebelião, e os homens dizem: vamos construir uma torre e vamos firmar o nosso nome aqui, para que toda a terra saiba que o homem tem força. O homem mais uma vez fracassa, e Deus então manda um juízo. Deus confunde as línguas e espalha por força dele o homem por toda a terra. Entramos então hoje na quarta dispensação, e essa dispensação nós chamamos de promessa. Promessa é a personagem proeminente nessa dispensação, é o Abraão. Aqui nós vamos mencionar o surgimento de Israel. Vocês falaram que Abraão é pai das nações, mas principalmente pai da nação de Israel. Então, quarto período, promessa, vamos a esse período excepcional na história. Eu fiz a pergunta aqui: quem era Abraão? Quando falamos de Abraão, o que é que você pensa? Muitas pessoas deram aqui várias características a respeito de Abraão. Nessa dispensação, nós vamos acompanhar que ele recebe uma responsabilidade de Deus. E como homem, igual a mim, igual a você, ele vai fracassar. É aí que fica a questão: aonde que Abraão fracassou? Porque nós reconhecemos Abraão com todos esses adjetivos que foram falados aqui. Mas este homem, homem de Deus, pai da fé, amigo de Deus, ele fracassa? Ah, irmãos, Abraão fracassa. O que nós precisamos entender, antes de entrarmos nesse assunto, está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor, Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis o quê? Minha propriedade. Mas é qualquer propriedade? Propriedade peculiar, particular, propriedade especial, dentre todos os povos. Por quê? É Deus quem está dizendo isso. Isso aqui vai abrir os olhos de muitas pessoas que acham que Deus é injusto. Por que que Deus é injusto com determinada nação? Por que que Deus age favorecendo uma determinada nação? Deus favorece a quem Ele quer. Ele é Deus. E a palavra dele diz que toda a terra é dele. Mas se um grupo em especial escutar a voz dele e guardar as suas alianças, com certeza vai receber o favor imerecido de Deus, porque toda a terra é dele. Irmãos, se toda a terra é do Senhor, quem é que pode contestar esse direito? Alguém pode reivindicar direito de posse na terra para com Deus? Alguém pode reivindicar direito de posse? Essa terra é minha, eu vou tomar porque eu tenho as escrituras e eu posso. Não, toda a terra pertence ao Senhor. E quando nós falamos de Israel, nós lembramos logo do pai dessa nação, Abraão, pai da nação de Israel. Só que Abraão, ele tinha algumas, além das responsabilidades que foi dada a ele, Abraão tinha alguns empecilhos que talvez poderiam tornar frustrados os planos de Deus. Porque Abraão, ele era casado, ele era casado com Sara, na época Sarai, e ela tinha uma particularidade interessante. Gênesis capítulo 11, versículo 30. Olha o que diz a respeito de Sara. Sarai era o quê? E não tinha? Guarde isso. Porque Deus vai fazer algo grande na vida dessa família. Deus vai agir com o seu favor na vida dessa família. Então nós vamos observar que Deus, ele chama Abraão,
capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra. Percebam que isso aí é uma ordem dada por Deus. A pergunta, Deus foi claro nessa ordem que ele deu? Há alguma dúvida? Não. Deus é muito direto, ele é muito objetivo, então ele diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e faz o quê? Mais uma vez, a ordem é clara? É direta a ordem de Deus. Deus está dando uma ordem: vai para a terra que te mostrarei. Então, irmãos, a partir daí, e sobre Abraão, Deus estabelece um relacionamento. E o que é maravilhoso, ele estabelece também uma promessa que a gente não pode imaginar. Versículo 2, quem pode ler? De ti farei uma grande nação. Olha só que maravilha. Deus está dizendo: vou te abençoar. Imagine você ouvir isso do próprio Deus. Como se não bastasse, nós vimos um relacionamento íntimo de Noé com o Senhor. Porque a Bíblia fala que Noé fazia o que com Deus? Quem lembra? Noé andava com Deus. Agora nós vimos um outro relacionamento parecido. Deus diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Então seja uma bênção. Irmãos, isso é tremendo ouvir da parte do Deus. Mas como é que eu posso cumprir a ordem de Deus? Como é que eu vou entender quando Deus diz que de mim fará uma grande nação, me colocando na pessoa de Abraão? Como é que eu posso entender isso? Se Sarai era estéril. Sarai era estéril. Tudo bem, eu posso ser uma bênção, vai engrandecer o meu nome, mas a minha esposa é estéril, não pode ter filho. Como é que de mim o Senhor fará uma grande nação? Se você acha, irmãos, você que está aqui nessa noite, irmãos e irmãs, se acha que está velho demais ou velha demais para ser usado pelo Senhor, lê aí 12, versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Tem muitas pessoas hoje que dizem assim: eu não posso fazer a obra do Senhor porque eu estou cansado, eu estou cansada, eu acho que eu não vou ser um vaso nas mãos do Senhor. Abraão tinha 75 anos quando recebeu esse chamado. Isso é só para você saber que você pode ser usado grandemente por Deus. E quantas pessoas não se colocam à disposição do Senhor porque dizem: estou velho demais, será que Deus vai me usar? Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então Abraão, ele tinha agora uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade de Abraão? Morar na terra que Deus havia prometido a ele. Dada essa responsabilidade, então Abraão faz o quê? Ele retruca com Deus? Não, ele obedece. Tanto que foi falado aqui uma característica de Abraão: obediência. Gênesis 12, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: levou Abraão consigo a Sarai, a estéril Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. E a Bíblia diz então: partiram para onde? E lá chegaram. Nós temos então nessa dispensação, a dispensação da promessa, uma responsabilidade, uma nova responsabilidade dada ao homem, que é fazer o quê? Morar em Canaã. Essa era a responsabilidade que Abraão tinha. Percebam que ao longo da história das dispensações, Deus, nos seus mandamentos, ele não é pesado. Todas as responsabilidades que Deus deu até agora ao homem, todas possíveis de serem cumpridas. Mas o homem sempre fracassa. E com Abraão não foi diferente. Talvez você só lembre das coisas boas, mas eu vou apresentar algumas coisas que mostram que Abraão é tão humano, foi tão humano quanto eu e você. Recebe essa responsabilidade, morar em Canaã.
Só que além do primeiro problema que Abraão tinha, a sua esposa era estéril, Abraão vai encontrar um outro problema à frente. Ele obedece, vai para a terra. Então em Gênesis capítulo 2, versículo 6, a palavra do Senhor diz: atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo a Bíblia diz o quê? E agora? Deus dá uma ordem, o que parecia impossível. Poxa, Deus disse que de mim faria uma grande nação. Olha, Senhor, vamos obedecendo, vamos seguir em frente. Agora eu chego numa terra e já tem pessoas morando lá? Que Deus é esse? Não entra na minha cabeça. Que Deus é esse? Tem um povo lá, Senhor, mas lembra o que Deus falou? Toda a terra é dele. Ele é o soberano, ele faz o que ele quer com a terra dele. Por isso que eu fiz questão de mostrar aqui um adiantamento em Êxodo 19. Toda a terra é do Senhor. Ele faz o que ele quer com a terra. Aí as pessoas dizem: ah, mas eu não entendo porque Deus age assim. É dele. Você não faz o que você quer com as coisas que você acha que são suas? Não faz? Por que Deus não pode fazer o que ele quer com as coisas que são dele? Então Abraão encontra um problema aí. Ele chega na terra tem pessoas morando. Irmãos, exatamente em momentos como esses, que a nossa fé, a minha fé e a sua fé são provadas. Quem mandou Abraão ir para essa terra? Você acha que se Deus mandou, Deus não vai abençoar? Você acha que se Deus está falando com você, para você obedecer os mandamentos dele, ele não vai abençoar? E porque às vezes nós lutamos, nós duvidamos, a coisa aperta e a primeira coisa que nós pensamos é em desistir, é fugir. Mas Deus não disse: vai, faz, cumpre o teu ministério, cumpre a obra para que te designei. Eu não estou falando de obras tremendas, faraônicas que você tem que exercer, mas obras simples como ler a palavra, orar, manter comunhão, ir para a igreja. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós começamos a dizer: ah, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu faço, isso eu não faço, porque não está dando certo, até agora Deus não agiu. Mas se foi Deus quem mandou, você tem que obedecer. Eu tenho que obedecer. Deus mandou Abraão, foi Deus quem falou: vai. É só uma questão de confiar ou não. Ou você confia ou você não confia, não tem meio termo. Gênesis 12, versículo 7. Olha o relacionamento com o Senhor que Abraão tem. Quem pode ler? Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Quem está falando? A terra é dele. Eu mandei você ir. Você está vendo pessoas lá? A terra é minha e eu estou dando a você. Você só tem que fazer o quê? Obedecer, crer. Claro que a nossa fé, ela não é uma fé fácil, como muitos dizem assim: ah, mas se Deus mandou, então eu vou pegar minha carteira de trabalho, vou chegar na primeira empresa, estou desempregado, vou passar minha carteira porque a terra é do pai, eu sou filho do pai, então eu tenho todo o direito de exigir que me empregue naquela empresa. Ah, eu quero aquele carro, vou passar minha mão naquele carro, porque aquele carro Deus vai me dar também. Não é uma fé fácil. Aqui é um relacionamento íntimo que Abraão tinha com Deus. E Deus está dizendo: vai para aquela terra, quem está mandando sou eu. E eu vou dar a você, não somente a você, toda a tua descendência a essa terra. A promessa é minha, quem está falando sou eu. É Deus quem está dizendo. Mas irmãos, como em todas as épocas, as dificuldades sempre vão surgir. Não tem para onde correr. Abraão lida com a dificuldade que sua esposa é estéril. Abraão está lidando agora com a dificuldade que na terra havia gente. E é aí que Abraão começa a fracassar. Porque as dificuldades começam a sufocar. E Abraão, homem como eu e você, começa a fracassar. 12, versículo 10. Quem pode ler? Havia fome naquela terra. Sabe o que é que vai acontecer agora? Agora vem o fracasso. Que muitas pessoas não lembram do fracasso de Abraão. Olha o que acontece com o pai da fé. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a
Só que Deus não mandou ele para o Egito. O Egito é lugar de aparência. A gente vai ver na próxima dispensação. O Egito é lugar de aparência. Quantas pessoas hoje estão buscando o Egito? Quantos cristãos hoje estão dizendo, não aguento mais essa terra, não aguento mais esse cativeiro, eu vou sair, eu preciso ir para uma terra melhor, eu estou sendo sufocado, estou sendo pressionado, Deus não me chamou para isso. E aí sabe o que é que fazem? Vão para o Egito. Aí a situação começa a melhorar aparentemente. As pessoas começam a trabalhar, começam a ter uma renda extra, começam a comprar seu carrinho, e sabe onde é que fica Deus? De lado, aliás, nem de lado. Deus cai no esquecimento. Porque Egito é lugar de aparência. Deus tinha dado a ordem para Abraão: vai para a terra que te mostrarei. Ele chega na terra, havia fome, havia gente na terra e havia fome. O que é que ele faz? É muita pressão, vamos para o Egito. Deus não mandou ele para o Egito. Mas a Bíblia diz, desceu pois Abraão ao Egito, para aí ficar, porque era grande a fome na terra. Meu irmão e minha irmã, quando vem as dificuldades na sua vida, o que é que você faz? Você que é crente, eu estou falando diretamente com os cristãos, eu não posso falar com aqueles que não conhecem a Deus, porque aqueles que ainda não conhecem a Deus, têm a sua mente ainda focada em si mesmo, não está aberta para Jesus. Mas você que tem a mente aberta para Jesus, que entregou sua vida a Ele, quando a situação aperta, o que você faz? Muitos clamam, muitos obedecem, mas também muitos vão para o Egito, muitos se desesperam, muitos fazem besteiras e abandonam a fé, porque não aguentam mais. E num tapa, Abraão se esquece do que Deus havia dito para ele: grande nação, ser abençoado, nome engrandecido. Então, irmãos, ele fracassa, ele desce ao Egito. E quando nós olhamos para as circunstâncias, nós sempre queremos dar um jeitinho em tudo. Perceba que, mesmo você clamando a Deus, quando a situação aperta, você tenta dar um jeitinho nos planos de Deus. Você tenta dar uma ajudinha a Deus. Isso acontece porque você foca demais nas circunstâncias. E aí nós começamos a fazer tudo da nossa maneira. Nós mentimos, nós trapaceamos, nós nos esquecemos de Deus. Porque nós somos assim, nós somos miseráveis. E a situação aperta, e quando deveríamos buscar mesmo, com confiança ao Senhor, nós damos um jeitinho nos planos de Deus. Sabe para quê? Para pecar de novo. E isso vai ser muito fácil, porque quando pecamos uma vez, se torna mais fácil pecar, e pecar, e pecar, e pecar. E com Abraão vai acontecer a mesma coisa. Talvez um lado que você nunca ouviu de Abraão. Abraão fracassando, pecando, preso numa espiral descendente. A sensibilidade de Abraão, irmãos, com o Senhor, ela fica abalada. E ele parece não confiar mais em Deus. E ele acaba se deixando envolver nesse emaranhado de pecados. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 11 até o 13, a palavra de Deus diz assim: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, olha o que Abraão disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa de aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e com certeza me matarão, deixando-te com vida. Leia aí. Sabe o que Abraão está fazendo aqui? Não, Abraão não está mentindo, não. O que é pior, assuma sua responsa. Se Sara tivesse, sei lá, uma cabeça das mulheres modernas do século 21, se sai, Abraão, assuma sua responsabilidade. Quer que eu minta? Por que eu tenho que mentir? Abraão está induzindo sua esposa ao erro. Você é muito bonita, eu sei disso. Os egípcios vão olhar para você, imagine a beleza de Sara. Mas não diz que é minha mulher, não. Sabe por quê? Que eles vão me matar. Abraão está pensando nela? Está pensando nas promessas de Deus? Não, ele está pensando nele, mas isso acontece por quê? Porque quando se peca uma vez, peca duas, peca três, peca quatro. O homem é assim hoje. Diz, pois, que minha irmã, induzindo Sarai a mentir.
para que me considerem por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida. E acontece exatamente como Abrão presumiu. Olha aí 14 ao 16. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira o quê? Formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi o quê? Para onde? Abraão não era bobinho não, ele sabia que isso ia acontecer. E a Bíblia diz, por causa dela, Faraó, por causa dela, tratou bem a quem? Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelo. Você acha que Abraão menosprezou tudo isso aí que ele recebeu? Ele tirou uma lasquinha, irmãos. Opa, estou recebendo isso aqui? Olha, deu certo, estão me tratando bem. Olha o resultado da minha mentira, olha o resultado da indução. A Bíblia não fala em nenhum momento que Abraão devolveu tudo que ele recebeu, não. Ele tirou proveito de tudo que ele recebeu. Já tinha ouvido esse lado de Abraão? Quando eu ouvi, eu fiquei assustado. Quando era mais novo, eu fiquei assustado. Porque eu só tinha a ideia de que Abraão era um homem perfeito. Mas Abraão, um homem como eu e como você, ele tira proveito disso aí. Mas Deus, ele não compactua com isso, irmãos. Jamais. Essa ideia de mentirinha santa, de indução ao erro por uma boa causa, para poupar a vida, Deus não compactua com isso não. E olhe como o Senhor age. Versículo 17, o que é que diz a palavra do Senhor? Fez o quê? Agora imagine o constrangimento dessa situação. Olha os versículos 18 e 19. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que você me fez? Por que não me disse que era tua mulher? E me disseste ser o quê? Tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma, vai embora. Porque mentiu. Porque vocês mentiram para mim. Olha só o que aconteceu. A Bíblia não revela que tipo de praga veio sobre a tenda de Faraó. Mas aconteceu. Então vai embora, rapaz. Irmãos, o pecado é assim. Quando fazemos uma vez, se torna mais fácil mentir, mais fácil trapacear, mais fácil fazer de novo. E o pior de tudo isso é que nos faz esquecer de Deus e das suas promessas. Capítulo 15, versículos 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim: disse Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Como nós, Abraão se torna aqui impaciente. Como nós, seres humanos, Abraão se torna o quê? Incrédulo. Deus não tinha falado? Deus não tinha dito que ia abençoar ele? Deus não tinha dito que ia dar uma descendência para ele? Mas Abraão se torna impaciente, se torna incrédulo. E a Bíblia continua: disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência. E olha o que ele fala aí: um servo nascido onde? Vocês acham mesmo que isso funcionaria? Não tem como funcionar, irmão. Sabe por que não tem como funcionar? Porque isso é a solução do homem. E é o que nós fazemos. Tentamos dar um jeito na solução que Deus não pode dar, mas Deus pode, é que nós somos pecadores. Aí então Abraão diz: olha, Senhor, o tempo está passando, a idade está chegando, o Senhor me deu uma promessa, tem aqui o Eliezer, ele vai ser o meu herdeiro. Mas isso é a solução do homem. Deus tinha dito que faria dele uma grande nação, mas como? É aí, irmãos, que em meio a tantas dúvidas, Deus se manifesta. Olha a ação de Deus, versículo 1 do capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse:
Não temas, Abraão. Eu sou o quê? E o que mais? Qualquer galardão? O teu galardão será sobremodo grande. Mas, irmãos, tem Sarai. Sarai era estéril. E Deus então faz uma declaração maravilhosa. Olha o versículo 4. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro. Não vai ser Eliezer não, Abraão. Descansa, fica em paz. Sabe por quê? Porque o herdeiro será aquele que será gerado de ti. Esse será o teu herdeiro. Irmãos, esse é o plano de Deus na vida de Abraão. E esse plano tem de funcionar. Por que tem de funcionar? Porque é propósito de Deus. Eu tenho falado aqui todos os domingos. Jó reconheceu isso no final da sua vida. Muitos são os propósitos do homem, os planos do homem, mas os planos do Senhor jamais falharão. Irmãos, Deus não se esqueceu de mim e de você não, irmãos. Por que abrir mão da fé? Por que duvidar de Deus quando a coisa aperta? Estamos vivendo dias difíceis? Estamos. Mas são nos dias difíceis que a nossa fé deve ser aperfeiçoada. São nos momentos de dificuldades que eu coloco meu joelho no chão e eu oro ao Senhor. E digo para Ele, não vou desistir, Senhor. Mas as pessoas desistem logo. Deus diz: Abraão, não é Eliezer não, Abraão. Esse propósito é seu, mas o meu propósito é aquele que será gerado de ti. Então Deus leva Abraão para fora. E uma passagem clássica das Escrituras mostra que Deus diz assim, ó: conta aí as estrelas. Abraão então não pode contar. E Deus diz: e assim vai ser a sua descendência. E depois disso, é que Abraão é reconhecido como pai da fé, porque ele crê. Versículo 6, quem pode ler? Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado à justiça. É a partir daí que ele é conhecido como pai da fé. Ele creu no Senhor. Mas, irmãos, Abraão tinha fracassado. Lembra qual era a ordem de Deus? Morar onde? Canaã. Eles vão para onde? Abraão aqui tem uma atitude de fé. Mas Deus se esqueceu do pecado de Abraão? Não. A Bíblia diz, aliás, a Bíblia em nenhum momento diz que Deus se esquece dos nossos pecados, viu? Deus não se esquece não. Não, pastor, eu li lá em Hebreus que diz não. A Bíblia diz que Deus ele não lembra mais. Não lembrar e se esquecer tem um abismo entre essas duas palavrinhas tremenda. Tem um abismo tremendo. Deus, ele não lembra mais o seu pecado. É assim, vamos imaginar que isso aqui seja o nosso pecado. Enquanto nós não confessarmos a Deus o nosso pecado, ele está diante de Deus. Quando nós confessamos, o que é que Deus faz? Pega o nosso pecado e joga para trás. E Deus garante que nunca mais vai lembrar. Significa que Deus não vai pegar daqui de trás e lançar em rosto. No nosso rosto. A não ser que seja para um propósito específico. Mas as consequências de cada ato pecaminoso que nós cometermos, elas virão sobre nós. Não tem para onde correr. Deus tinha dado a responsabilidade a Abraão. Abraão fracassou. Ele creu, agora creu. Foi um ato louvável, foi. Olha a promessa que Deus faz. Versículos 13 e 14. Então lhe foi dito, depois que Abraão creu: sabe com certeza que a tua posteridade será o quê? Tem para onde correr, Abraão. Pai das nações, a tua descendência vai pagar. Vai ser peregrina em terra alheia. Que mais? Olha só. Olha que consequência. E será o que mais? Deus é fiel. Ele tem que punir o pecado. Deus não compactua com o pecado. E para cada pecado tem consequência. E ele diz mais: mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes o quê? Riquezas. Porque toda a terra é do Senhor. Então Deus está dizendo: vão ser punidos? Vão, mas eu vou julgar o povo que vai punir vocês. Fique despreocupado, mas tem que pagar, porque houve fracasso. Versículo 15, ele diz mais: e tu irás para os teus pais, de que forma? Em paz. E serás sepultados de que forma?
Olha que promessa do Senhor. Deus é fiel, irmãos. Deus, como um pai amoroso, não abriu mão da correção para Abraão, da correção para a descendência de Abraão. Mas mesmo assim, por conta da aliança que ele tinha com Abraão, ele diz: você vai morrer numa velhice tremenda. Fique tranquilo. Mas, como consequência, vai ter que pagar. Houve pecado, tem consequência. Nós cometemos muitos erros. Mas Deus, Ele não abre mão de cuidar de nós. Ele não abre mão de cuidar do seu povo. Você quer ver uma coisa? Eu não coloquei aí não. Mas abra a sua Bíblia. Mesmo com, pedir só para acender as luzes um pouquinho. Daqui a pouco a gente apaga. Olha o que tem na sua Bíblia no Salmo 103. Salmo 103, a partir do versículo 8. Olha que porção das Escrituras. E ainda tem pessoas que dizem que Deus é injusto, que Deus não é um pai amoroso. Olhe que tremendo nós encontramos nas Escrituras. Salmo 103, a partir do versículo 8. Olhe que Deus digno de louvor e adoração. Todos encontraram? O Senhor é o quê? Misericordioso e o quê? Piedoso, compassivo, longânimo e benigno. Versículo 9: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre o quê? Não nos trata segundo o quê? Nem nos retribui consoante as nossas? Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande o quê? Para com todos? Só para com aqueles que o temem. Versículo 12: quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor faz o quê? Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Pode apagar. Não é tremendo isso? Deus não nos retribui de acordo com os nossos pecados. A prova é que eu estou aqui e você está aqui hoje à noite. Com certeza pecamos durante a semana. Com certeza falamos algo que desagradou ao Senhor. Com certeza pensamos algo que desagradou ao Senhor. Mas ai de nós, se Deus retribuísse de acordo com os nossos pecados. E ainda tem pessoas que se levantam e dizem que Deus é injusto e que Deus não está na causa. Irmãos, você acha que mesmo com essas promessas, será que Abraão teria coragem de pecar de novo? Porque a partir desse momento, Abraão é conhecido como o pai da fé, porque ele creu em Deus. Será que Abraão pecaria de novo? Pecaria? Pecaria ou não? Claro, ele é humano. O tempo ele não dá, mas eu fiz uma separação aqui. No capítulo 16, por exemplo, Abraão ele vai pecar de novo e não confiar em Deus. Você pode ler em casa. Ele vai dar ouvidos à mulher no versículo 2. E ele acaba tendo um filho com Agar. A mulher diz para ele: olha, Deus está demorando demais, cadê a promessa que ele fez? Toma aqui a minha serva. Mantém em uma linguagem bem clara. Tem relação sexual com ela, para que Deus cumpra a promessa dele. Olha só, sabe o que é que Abraão faz? Tem a relação sexual com Agar. E acaba tendo um filho com Agar. A pergunta é, depois desse pecado, Deus se esquece da promessa dele? Não, não se esquece. Ao longo do capítulo 17, Sara tem um filho com Abraão, irmãos. Apesar dele ter rido do Senhor. Você que conhece a história, mas muitas pessoas não conhecem. Abraão, quando Deus diz: para, Abraão, volta, acredita, confia em mim. Abraão dá risada na cara do Senhor. Ele não acredita mais em Deus, ele perde as esperanças. Sabe por quê? Porque a essa altura Abraão não é mais novinho com 75 anos não. Abraão tem 100 anos. E Deus diz: você vai ter um filho. Para com isso que você está fazendo com Agar, rapaz. Sua mulher é Sara. É dela que você vai ter um filho. E Abraão dá risada. Tem pessoas que quando chegam numa certa idade, aí usam no popular e começa a caducar. E começa a falar coisas que não tem nada a ver. Começa a dar risada de coisas que não tem nada a ver. Abraão age como um velho caduco. Sem raciocínio. Não tem noção do Deus que ele serve.
e ele ri na cara do Senhor. O que é pior, Sara também ri no capítulo 18. Sara também ri do Senhor, porque afinal de contas ela não é mais novinha, ela agora é uma senhora de 90 anos. Como é que ela vai ter filho com 90 anos? É forte, né? Imagine uma velhinha ter filho com 90 anos. É engraçado, mas é engraçado mesmo. Na nossa cabeça não entra. Como é que Deus aparece para uma senhora idosa e diz: você vai ter um filho? Mas é Deus quem está falando. Depois de tudo isso, Deus mantém a aliança dele. Que Deus é esse? Que Deus amoroso é esse? As pessoas riem na sua cara e Deus ainda se mantém firme. Versículo 21 do capítulo 17, leia aí. Irmãos, nós não podemos esquecer que Abraão fracassou. O fracasso dele começou quando ele desceu para o Egito. E aí começa essa espiral descendente de fracassos de Abraão e de Sara, e fica uma coisa absurda. Depois você vai ver que Ismael paga, a descendência de Ismael, ela paga, porque não era a descendência da promessa de Deus, a descendência era em Isaac, era Abraão e Sara. Deus quis assim, não de Agar, não da sua concubina. Então, irmãos, vem o juízo de Deus. Ele não abre mão de punir o pecado. E aí Êxodo, capítulo 1, versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz: os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Tinha fome em Canaã? Tinha gente morando em Canaã? Se Deus mandou Abraão ficar em Canaã, tinha que ter ficado em Canaã. Não ficou em Canaã? Vai pagar no Egito. O Egito de aparências. Melhor passar fome com Deus, do que comer das iguarias de Faraó sem Deus. Que é o que nós vamos ver na semana que vem. A coisa vai engrossar, irmãos. A coisa vai engrossar. Até aqui nós vimos a terceira dispensação, semana passada, governo. Hoje nós vimos a quarta dispensação, a promessa. Mais uma vez Deus dá responsabilidade ao homem, que é morar na terra prometida, Canaã. O homem fracassa mais uma vez e recebe o juízo de Deus, escravidão no Egito. Semana que vem, a personagem proeminente dessa dispensação, Moisés. O homem que recebe uma das maiores responsabilidades que o homem poderia receber, que é a lei de Deus, obedecer a lei, cumprir a lei. Mais uma vez o homem vai fracassar, e vocês vão ver como é que o homem fracassa. Pai, obrigado, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por tuas misericórdias, que não tem fim, Senhor. Obrigado porque a cada período na história, Senhor, nós olhamos para o Senhor e para a tua palavra e nos envergonhamos, Senhor, porque nós somos problemáticos, nós somos pecadores, nós somos todo errado, Senhor. Mas graças nós te damos porque o Senhor nos ama. O Senhor não abre mão da sua aliança, Senhor. Meu Deus, nós não temos como pagar, Senhor, o teu imenso amor, o teu carinho para com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender a tua palavra. Obrigado por nos mostrar que ao longo da história, o Senhor sempre esteve com a razão. E nós é que somos miseráveis. Nós é que tentamos dar um jeitinho em tudo, Senhor. Por isso nós clamamos por tuas misericórdias, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Tem misericórdia do teu povo que não sabe o que faz. Teu povo que muitas vezes, Senhor, nas lutas abandona o Senhor. Muitas vezes se esquece que não veio nada sobre as nossas vidas que nós não podemos suportar. O mesmo Deus que diz que tudo coopera para o nosso bem, mas nós somos fracos e nós não conseguimos enxergar pelo nosso pecado, pela nossa fraqueza, a porta de escape, Senhor. Nós clamamos por misericórdias e sabemos que o Senhor tem derramado
todas as tuas misericórdias, dia após dia, Senhor, nas nossas vidas. E misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. As misericórdias de hoje são para hoje e serão para hoje. Amanhã, novas serão as tuas misericórdias, pois elas se renovam a cada manhã, pois elas não têm fim. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tua presença aqui no nosso meio. Obrigado por tua palavra. Nos alimenta, Senhor. Agita o teu povo, Senhor, para reconhecer que precisa muito, mais muito do Senhor. Nós te agradecemos por essa porção da tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém e amém.